Fala, torcedor do São Paulo. Na quinta-feira tem decisão, jogo importante. É o jogo mais importante do ano para o São Paulo, valendo vaga aí, valendo a classificação para a próxima fase da Libertadores. O São Paulo perdeu o primeiro jogo fora de casa, lá em Quito, na altitude, perdendo por 2-0 e tem a missão de reverter esse placar do jogo de ida lá na casa da LDU. Vamos acompanhar aqui o pessoal do Linha de Passe da ESPN Brasil, projetando essa partida de quinta-feira. Provavelmente vai ter a volta do Lucas e também do Oscar. A informação aqui do GE é que eles treinam já de olho aí nessa partida, nesse jogo decisivo contra a LDU. Deixar os créditos aqui na descrição. Você, torcedor do São Paulo, que está confiante, acreditando na virada, já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Mas agora, bora acompanhar aqui o pessoal falando sobre, projetando nessa partida. Pacote, porque a pergunta era qual confronto é mais perigoso. Porque os dois ganharam. Obviamente, vocês vão responder, o do São Paulo, porque o São Paulo perdeu por 2-0, tem que tirar um 2-0, se fizer dois ainda é pênaltis, esse vai ser o mais perigoso, esse é o mais complicado. E é o time menos confiável dos três também. Então, aí vocês vão falar. Então, eu tirei um pouco da conversa para a gente falar especificamente aqui do caso do São Paulo agora. A classificação, eu já ouvi durante toda a semana. O senhor já ouviu de tudo? De tudo. Olha, sim, é possível. Dá para ser, esse time da LDU não é tudo isso, se o São Paulo repetir a atuação que teve lá, o São Paulo consegue. Complicado por causa do 0-2. Tem gente já falando que é quase um milagre. Não, nesse nível também. É uma insanidade. Tem nesse nível também. Eu acho que o São Paulo... também acho. Acho que tá longe de ser um milagre. A sensação que eu tenho desse jogo assim é que o São Paulo passa. Eu também tenho a sensação que o São Paulo passa, cara. Como eu também. Eu não sei porque é uma... Se vai ter pena. Baseado no que a gente chega a essa conclusão. Porque eu também tenho a mesma sensação. Não, mas espera aí. A gente tem essa sensação, acho que por várias razões. Por várias razões. Primeiro, a gente falava antes mesmo dos confrontos começarem que dos três times, a LDU é o time mais fraco entre os três. Perfeitamente, concordo. Depois, porque a gente falava que jogar fora era o grande problema do São Paulo por conta da altitude. Agora, a gente também há de convir, qualquer um que tenha visto o jogo, que o placar não reflete o que foi o jogo. Longe disso. Muito longe disso. Então, eu acho que... 3 erros individuais, 2 quando a gente fica gol. com essa sensação, quer dizer, o São Paulo entrega os gols em falhas individuais, o São Paulo produz no segundo tempo o suficiente para empatar o jogo, e acho que quando a gente fica com essa sensação, no São Paulo jogando no contexto que jogou, ou seja, fora de casa, na altitude, que pode não ser a pior das altitudes, mas é uma altitude que a gente sabe que prejudica, se não a todos, prejudica a alguns, em mais ou em menos nível. Então, assim, o contexto era todo negativo e, apesar do placar ter sido 2-0 para a LDU, o que o São Paulo jogou não foi para 2-0 LDU. Então, assim, o normal é você imaginar que se o São Paulo joga o mesmo que ele jogou fora, já é o suficiente para em 90 minutos 2-0. devolver esse resultado. Eu tenho a mesma sensação. E lembrando, o São Paulo a gente não sabe quantos minutos o Lucas vai ter, mas é um cara que faz uma diferença monstruosa. A gente não sabe se e quantos minutos o Oscar vai ter, mas também é um cara que pode fazer diferença. Então são retornos que podem contar muito, com o apoio da torcida, que tem sido indiscutível no Morumbi. Então, sinceramente, eu não vejo nada de missão de outro mundo. E acho até que eu lembro que eu falei antes do primeiro jogo, que se fosse 1-0 LDU, eu talvez considerasse esse o placar que deixaria a vaga mais aberta. Porque 2-0 ou 3-0 LDU já levava o favoritismo para a LDU, vitória do São Paulo ou empate levava o favoritismo para o São Paulo. Eu não sei se depois do jogo de ida, eu não acho que os 2-0 é o que deixa o placar mais aberto. As 3 partidas. Porque se fosse 1-0 LDU, eu acho que o São Paulo seria favorito. O confronto está aberto. É claro que antes dos jogos você tem uma visão a respeito deles, né? Depois do primeiro confronto, não é que vai mudar, eu não mudei a ideia, eu acho que os brasileiros passam. Mas você enxerga cada dificuldade. Por exemplo, o clima do Maracanã foi um clima nada bom. Por que nada bom? Porque, cara, assim, o jogo teve interferência da arbitragem, claríssima, porque é uma expulsão. Da expulsão é um time com 10 contra outro com 11, que muda o seu jeito de jogar e tira do Flamengo também boa parte da sua capacidade de reagir ao ser atacado. Então ele toma o gol, 2-1. É uma interferência no placar. A expulsão, ela interfere, e se não fosse a Conmebol retirar
o vermelho, o amarelo, consequentemente, o vermelho, o que iria acontecer? Você ainda teria uma interferência para o jogo da volta. Sim. Quer dizer, seria o trabalho completo. Mas ali criou-se um clima, não é em Buenos Aires, é La Plata, é um estádio que é bem legal, mas é um caldeirãozinho também. O Grêmio foi lá e venceu com Renato Gaúcho, 1-0, num contra-ataque. 2 Libertadores, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Apenas que o brasileiro já foi lá e ganhou. Então, esse jogo tem o contexto. O Palmeiras é o saborzinho da oportunidade, que é aquele gostinho, perdeu a oportunidade de resolver nessa partida, mas vai ter um ambiente super favorável. Eu acho que o Palmeiras, nesse caso, o River não é um time que normalmente joga num campo sintético. Joga de vez em quando aqui. Os brasileiros todos jogam. Ou por ser o dono da casa, ou por ter que visitar os donos de campos sintéticos aí. Então você joga. Hoje em Minas, você joga em Curitiba, você joga ainda no Rio de Janeiro. Que o River amassou o Palmeiras naquela Libertadores do campo sintético. Isso não elimina, se não tira do adversário a sua capacidade de jogar. Mas é diferente. Né? Então, assim, acho que o Palmeiras tem um jogo que nós vimos do Palmeiras. Puxa vida, né? É mais fácil reproduzir aquele jogo em casa agora do que o Flamengo, que vai jogar na Argentina. Mesmo assim, eu confio em todos eles. E acho que São Paulo São Paulo está aberto? Bom, eu vou dar algumas informações Por favor. realistas. Aos 79 minutos do jogo contra o Atlético Mineiro, o André, centroavante, se machuca. Se machucou um pouco antes, foi substituído, entrou o Tapia. São Paulo vencia por 1-0. Depois, São Paulo fez 2-0 naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Depois, o São Paulo jogou contra o Cruzeiro, em Minas. Foi melhor no primeiro tempo, não marcou gol. Jogou contra o Botafogo. Ganhou de 1-0, sendo muito melhor. Sabe quem fez o gol do São Paulo contra o Botafogo? O Dineno. Depois o São Paulo pegou LDU fora. Não fez gol. O time reserva contra o Santos não fez gol. Depois que o André Silva se machucou, e não é só pelo André Silva, é por São Paulo ter um centroavante, o São Paulo marcou um gol logo em seguida naquela partida e depois jogou 1, 2, 3, 4 jogos com diferentes formações, fez um gol. O gol foi do Dineno, que não deve começar jogando contra a LDU. O São Paulo jogar melhor que o adversário, como fez contra a LDU, como fez contra o Botafogo, como fez no primeiro tempo contra o Cruzeiro, tem sido muito usual. O São Paulo não fazer gols jogando melhor também tem sido muito usual. Né? Eu acho que o São Paulo é um time que não dá garantias, mas tem volume de jogo para conseguir a classificação. O volume não está se transformando em gols. Volta ao ponto final. Né? Mas é louco, né? Porque isso é um discurso que é válido e foi... Quanto a torcida do Flamengo não fala sobre isso, né? Mesmo tendo os jogadores que têm, os centroavantes que têm, ou se não centroavantes, né? Mas tem um grande centroavante. Mas isso aconteceu agora. Em Buenos Aires aconteceu no Rio. Aconteceu com o Palmeiras também, é verdade. Não foi compatível com o placar. É engraçado como é comum isso, né, aos brasileiros. Mas, de fato, como disse o Birner, hoje o São Paulo não tem o centroavante, né? Que atrapalha, inclusive, o desempenho do Luciano, que gosta de jogar atrás do centroavante. Por outro lado, volto a falar do que disse dos jogos de Palmeiras e Flamengo. É um jogo de caráter diferente. O time do Crespo, o time de São Paulo com o Crespo, tem ido muito bem nos jogos do Campeonato Brasileiro e, por enquanto, no mata-mata, ele é a antítese do que é no Brasileiro. Ele conseguiu ser eliminado por Atlético Paranaense com o time misto, jogando Copa do Brasil. Ele foi mal contra o Atlético Nacional, fora, se classificou nos pênaltis. E ele mesmo jogando melhor que a LDU... O melhor jogo de mata-mata do São Paulo do Crespo foi essa derrota para a LDU, tô enganado? Talvez o jogo contra o Atlético Nacional no Morumbi um pedaço, porque foi mais consistente. Né? É que você falando coletivamente, porque eu considero os individuais também. Sim. Agora, olhando o volume de jogo do São Paulo, olhando o ambiente, como vai ser a chegada no estádio, se o São Paulo faz um gol ali, primeiro tempo e tal, cara, é plenamente possível virar. Então, eu acho que o São Paulo vai ter contra a LDU o seu grande teste, onde ele vai mostrar se ele realmente tem a competitividade que ele mostrou, por exemplo, ano passado, que ele mostrou em grande parte dos momentos de mata-mata recentes. Né? O São Paulo, ano passado, foi eliminado pelo Botafogo nos pênaltis, o São Paulo caiu na Copa do Brasil com o Atlético, inclusive sendo prejudicado pela arbitragem. Outra coisa que eu não consigo entender é porque a direção do São Paulo não faz pressão. Porque são 2 pênaltis do Luciano, a Renata Royal mostrou, um deles eu acho discutível, empurrão, o chute no Luciano é claríssimo, ninguém nem fala.
E na Conmebol, no futebol sul-americano, isso funciona. Então, assim, eu acho que o São Paulo parece encarar, e isso é uma coisa que deve incomodar o torcedor, o jogo, de um jeito mais brando do que Palmeiras e Flamengo estão enxergando os seus jogos. E eu acho isso estranho, porque o São Paulo é um time que nessa hora costuma se mobilizar. Mas não até é porque vários jogadores considera mais brando, cara. Eu não vejo isso de atitude. O São Paulo... Estou falando da direção, não estou falando de torcida, assim. Porque aqui já... A direção é o quê? É ficar mandando carta, dando entrevista? Não, funciona. Tá bom. Funciona, infelizmente funciona. Funciona também. Essa lógica de que a gente tem que ficar... Porque a gente critica os caras quando os caras fazem isso, e aí não faz, e aí pede que tá faltando fazer, sabe? Eu sei que você não gosta, mas isso é o... Não, é que assim, eu também não vejo essa deveria ser necessário, essa eficiência das reclamações que são ditas. Porque isso sempre é dito quando o cara reclama. E depois... Não é que, assim, eu acho que o que eventualmente surte efeito acho que tem... é fazer o que o Flamengo fez ali, de falar, olha, desculpa, essa expulsão é um absurdo, retira, já existem outros precedentes, vai buscar os precedentes. A gente que acompanha o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro no geral, é muito difícil reclamar de arbitragem de fora, né? Porque a gente tem uma arbitragem aqui que é um show de horrores, né? Então, se você falar dos outros, parece que aqui é um exemplo, não siga o nosso exemplo. Na média é melhor, né? Tem sido... É aquilo que o Birner falou, a arbitragem de Libertadores melhorou. A nossa aqui é um horror, né? Assim, a gente tá vendo, é impressionante, né? E os árbitros brasileiros apitam melhor na Libertadores do que apitam aqui dentro. Exato, verdade. Inclusive os mais... E no Mundial também. Inclusive, principalmente os mais complicados aqui. Lá fora dá um negócio neles que eles ficam bons. Mas, assim, o VAR é ruim, o VAR não enxerga, quando enxerga vê demais... Quando precisa ver de menos. A gente tem uma série de problemas. Então, está sendo descalibrado. Olhar para fora e apontar o dedo é até chato, porque parece que a gente está vivendo pegou mal, no paraíso. Quando a CBF fez isso. Porém, no caso do Flamengo, acho que foi num nível superior ao nosso. Porque a jogada, o árbitro está de frente, ele está vendo e ele não viu nada. Ele só viu tudo que ele viu ali e havia uma série de aspectos para se julgar naquele lance. Nem ele, nem o VAR chamaram. O VAR não podia chamar para o amarelo. Isso é uma coisa que ninguém vai mudar para a regra agora. Mas isso é um absurdo, cara. Essa regra precisa mudar. Claro, toda expulsão precisa passar por revisão. Por quê? Porque você não tem 20 expulsões por jogo. Não. Então é um momento crucial na partida que muda um jogo de futebol. Tanto faz o motivo. Então você tem que agir. Tanto faz o motivo. Segundo amarelo. As coisas também... O pessoal da International Board também tem horas que eles... Um outro programa eu quero falar sobre isso, que eu já vi que você está... Falaremos. Porque o tempo está passando, o tempo está passando aqui. Pode ir, vai embora. Só temos mais 10 minutos de programa. É isso, torcedor tricolor, um trecho para vocês aí do Linha de Passe da ESPN Brasil. O pessoal já projetando essa partida a próxima quinta-feira. Jogo muito importante, é o jogo mais importante do ano, porque... Se o São Paulo for eliminado, né, eu acredito que o São Paulo pode sim reverter esse resultado, mas em caso de eliminação, o ano do São Paulo praticamente acaba, né, porque brasileiro, a gente tem que ser realista, o título é bem difícil, então é o jogo mais importante do ano para o São Paulo, né, tem que fazer de tudo aí e tentar reverter esse resultado. Primeira partida... O São Paulo jogou até bem, teve chances de fazer gols, mas acabou desperdiçando, pecou ali nas finalizações. É uma coisa aí que o São Paulo tem que corrigir, né? Treinar mais finalizações. Libertadores é um jogo ali onde não pode vacilar, as chances que aparecerem tem que converter em gol, porque às vezes a gente vê ali, né, o time tem muitas chances e não faz os gols e acaba sendo punido tomando gol. Foi o que aconteceu contra a LDU. E para essa partida aí na próxima quinta-feira, o time tem que entrar com o pé calibrado, né? As chances que tiver, tem que converter em gols. E o ideal ali seria já marcar um gol nos primeiros minutos, já para jogar a pressão para cima da LDU. Com certeza eles vão querer jogar no contra-ataque, porque tem a vantagem de 2-0. Mas é um jogo onde o São Paulo tem que entrar muito atento, não pode vacilar. E quem sabe ali já nos primeiros minutos, né, marcar um golzinho para jogar a pressão para cima da LDU. Seria um cenário ideal, né? Marcar já nos primeiros minutos, mas é aguardar. A informação aqui do GE, né? A escalação do São Paulo. Oscar e Lucas treinam de olho em jogo decisivo contra a LDU. Veja aqui, bora ver, né, como que estão os estágios de recuperação aí do meia e do atacante. O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta segunda-feira, depois da derrota por 1-0
para o Santos pelo Campeonato Brasileiro e já começou aí os preparativos para essa partida, para esse jogo muito importante contra a LDU. Enquanto os titulares do Clássico fizeram um trabalho físico, Oscar treinou normalmente com bola ao lado dos demais companheiros e ainda fez um complemento físico. Ele está recuperado de fraturas em 3 vértebras lombares e pode ficar aí à disposição para a partida contra a LDU. Uma excelente notícia, o Oscar já pode ir, né, pode ser que ele já esteja à disposição do Crespo para essa partida contra a LDU. O atacante Lucas também foi ao gramado para trabalhos com a preparação física após uma artroscopia do joelho direito. Ele é outro possível reforço para o duelo contra a LDU. A tendência é que o técnico Crespo, Hernan Crespo, tem Oscar e Lucas do banco de reservas. O São Paulo que perdeu de 2-0 a primeira partida e tem aí essa missão difícil, né, de reverter o placar, mas o torcedor está acreditando, eu também acredito. O São Paulo não jogou mal lá em Quito, teve chance de fazer gol. O que pecou ali foi as finalizações, acabou desperdiçando, né, perdendo muitos gols. E a notícia boa aí é a volta do Lucas e também do Oscar, né? 2 grandes jogadores, pode ser que comecem ali no banco de reservas, dependendo ali do decorrer da partida. O Crespo pode sim contar com eles, mas é aguardar. Aqui, um provável São Paulo segundo o GE, né? Com Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cedric ou Mailton, Marcos Antônio, Bobadilha, Rodriguinho, Enzo Dias Ferreira e Luciano. Esse é um provável São Paulo para essa partida contra a LDU. Se o Oscar e o Lucas estiverem ali 100%, né, eu já começava com o que tem de melhor ali, com força máxima, força total, mas isso a gente só vai saber, né, ali do dia do jogo. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o seu palpite para esse jogo. Valeu e até o próximo vídeo.